Nossa boa noite para você que se liga aqui no Noticidade. Estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast. Que prazer, que alegria estar conversando com você, amigo e amiga internauta. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez aqui no Noticidade o corretor de imóveis Marco Aurélio. Marco, mais uma vez, já virou de casa, né? Seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Obrigado, Douglas, é sempre um prazer e uma honra. Que bom, realmente eu me sinto em casa aqui. Obrigado mesmo. Maravilha! E para você que está acompanhando aqui o nosso podcast, se você tiver perguntas relacionadas a financiamento imobiliário, essa é a pauta de hoje que nós vamos conversar aqui com o Marco Aurélio, tá bom? Você pode mandar aí a sua pergunta, te convido também a curtir e compartilhar essa transmissão, porque nós estamos ao vivo nesta noite. Para você que está assistindo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Muita gente assiste gravado, né? Depois aí que é feita a transmissão, às vezes a pessoa vai assistir no outro dia, né? Mas, Marco, vamos falar sobre financiamento imobiliário, que é um assunto muito importante e nós já falamos sobre isso aqui, mas ficaram muitas dúvidas. Antes de tudo, antes da gente entrar aqui no assunto, eu queria só que você, resumidamente, falasse um pouquinho, para quem, claro, ainda não te conhece, quem é o Marco Aurélio. Obrigado, Douglas, é um prazer estar aqui. Bom, a gente falar um assunto muito importante, a gente novamente está falando de financiamento imobiliário, por ser uma ferramenta possibilitadora. Hoje o nosso volume de negócio na imobiliária, que é a Marco Negócios Imobiliários, é de 90% de financiamentos imobiliários. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Marco Aurélio, empreendedor imobiliário, corretor de imóveis. Eu atuo como corretor de imóveis, empreendedor do mercado imobiliário há 12 anos, né? Comecei como corretor autônomo, depois tive um escritório e aí há mais da metade dessa jornada eu tenho uma imobiliária, que é uma empresa, que a gente tem uma equipe. Aproveita aqui, Douglas, se você me permite, para mandar um grande abraço para a Lise, que é corretora da imobiliária, para a Letícia, que é corretora da imobiliária, e para a Camila, que é nossa assistente, que faz tudo acontecer, que são as pessoas que estão comigo todos os dias, que eu não estou lá sozinho, que sonham junto, que sofrem junto, que principalmente comemoram junto quando a gente consegue realizar os bons negócios e atender os nossos clientes. Um abraço para elas, sei que elas estão assistindo aqui e são as pessoas que me ajudam, né, que ajudam a tudo acontecer. Certo. Marco, Sidrolândia é um município que se desenvolve muito, cresceu muito, né, o município de Sidrolândia, e no ramo imobiliário se tornou uma referência, né, porque realmente quem está investindo no setor imobiliário está ganhando e ganhando muito, porque é muito rentável, né, porque o município está em franco desenvolvimento. Mas eu queria saber o porquê que você se tornou especialista, né, no setor de financiamento imobiliário. Claro. Como diziam os mais antigos, ainda dizem, quem compra terra não erra. O que eles queriam dizer com isso? Que o investimento em patrimônio sempre valoriza, nunca perde e possibilita outras coisas. Se a gente está trazendo para os tempos atuais, a gente deve dizer que quem investe em metro quadrado não erra. E nós estamos numa cidade estratégica. Sidrolândia, desde que eu comecei há 14 anos atrás, ela era referência em mercado imobiliário, o mercado veio desenvolvendo, bem pujante comparado às cidades do Mato Grosso do Sul. Hoje nós somos a terceira cidade, o terceiro município em valorização imobiliária e em rentabilidade de aluguel, ou seja, o aluguel aqui tem mais valor agregado, ou seja, mais caro que em outras cidades do estado, né? E também a valorização, quanto que esse imóvel aumenta de valor de valorização, também é uma das três. Falando em financiamento imobiliário, justamente com esse olhar, eu me tornei especialista em financiamento imobiliário lá atrás, no começo de carreira, quando eu percebi que o financiamento imobiliário era uma ferramenta facilitadora e quando as pessoas iam direto às agências bancárias, era muito difícil, era muito moroso e às vezes as pessoas não conseguiam e até desistiam. Para isso, Douglas, hoje a gente vê na internet, nas redes sociais, muito pseudo-especialistas, né? Aqueles que são especialistas por eles mesmos. Eu me considero, eu posso falar com propriedade, que eu sou um especialista em financiamento imobiliário, primeiro pela essa experiência, essa jornada de mais de 10 anos. E principalmente que para chegar aqui lá atrás, para mim ser correspondente, operar nas plataformas, nas principais plataformas, dos principais bancos de financiamento imobiliário deste país, eu tive que me profissionalizar, eu tive que me certificar. Eu possuo todas as certificações que precisam da ABCIP, da FEBRABAN, que são os órgãos que normalizam, normatizam
essas instituições financeiras para poder atuar, ser esse intermediário entre a pessoa comum e a instituição financeira. Então, são certificados, sempre eu fiz certificados a mais do que precisa, então são numerações. Então, para você ter ideia, tem uma delas que chama CA300. Eu nunca fiz a CA300, eu já fui direto lá e fiz a 600, que é para fazer mais operações que inclusive financiamento imobiliário. Para quê? Para que eu possa realmente entregar aquilo que eu me comprometo e entender melhor para ser mais assertivo e ter o resultado mais próximo aí de 100%. Certo, para você que está chegando agora aqui na nossa transmissão, nós estamos ao vivo aqui com o corretor de imóveis Marco Aurélio, nessa edição especial sobre financiamento imobiliário. Eu sempre gosto aqui de conversar com o Marco Aurélio porque ele é especialista nesse setor e eu tenho visto que o financiamento imobiliário, né, Marco, é algo que ajuda muito as famílias a realizarem um sonho, principalmente da casa própria, né? Principalmente até o primeiro imóvel, né? A pessoa financia e aí consegue sair do aluguel. Eu vejo que ajuda muita gente e é um assunto muito relevante para a comunidade, principalmente no município de Sidrolândia, né, onde o preço do aluguel de fato é um absurdo. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais a fundo o que é um financiamento imobiliário, como que funciona, as parcelas, o que a pessoa tem que fazer para conseguir, enfim, mais detalhes sobre essa modalidade. Claro, Douglas, o financiamento imobiliário ele é uma ferramenta facilitadora para que uma pessoa comum, independente se ela tem ou não recurso, ela compre uma casa. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai lá para comprar uma casa e normalmente você não tem todo o dinheiro da casa e nem de comprar isso pagar isso em curto prazo. Ou ainda que você tenha, você quer sempre algo melhor ou não usar esse capital. O financiamento imobiliário nada mais é que você comprar o imóvel através de recurso, ou seja, você vai pagar parcelado em até 30 anos, com juro mais baixo que qualquer operação do mercado financeiro, mas o vendedor, aquela pessoa que está vendendo a casa, seja uma empresa ou seja uma pessoa física, ele vai receber à vista após o financiamento. Então, quem vende recebe à vista, quem compra tem um prazo longo para pagar. O imóvel é da pessoa, o imóvel não é do banco, tem uma alienação fiduciária, que é a forma burocrática como você formaliza isso. Mas então, Douglas, você pode comprar a sua casa, em vez de comprar muita dificuldade, você pode comprar seu imóvel, morar e ficar pagando. Muitas pessoas falam, o financiamento imobiliário é longo, realmente, mas é algo até clichê de se falar, mas você precisa morar, o aluguel é eterno, então cada vez o aluguel aumenta. A parcela do financiamento imobiliário, ela vem na contramão de qualquer índice, de qualquer negócio que você vem fazer, porque ele vai baixando, então cada vez você ganha mais e a parcela baixa. Cada vez, se tratando principalmente de Sidrolândia, o imóvel valoriza mais. Aqui bate recorde, as valorizações de imóveis chegam a 10% ao ano. E o financiamento imobiliário, em média, 10% ao ano. Porque ainda que alguém te fale, mas você está pagando o juro, você está pagando um juro de média de 10% ao ano, que equivale à valorização. Tem como fugir do juro? Tem. Paga a primeira e a última. Toda antecipação que você faça, a chamada amortização, ela tira todo o juro, você devolve capital. Mas como que acontece um financiamento imobiliário, Douglas? A pessoa, o comprador, o proponente, ele quer comprar um imóvel. Então a gente faz uma análise de crédito que nada mais é documentos simples, pessoais, documentos de renda, onde nós vamos dizer para o banco do qual você vai fazer o financiamento que você tem condições de pagar aquela parcela. Ora, jamais um banco, uma instituição financeira, nem mesmo uma pessoa física, ela vai emprestar algo, um dinheiro para alguém fazer algo se ela não tem certeza de receber. Então o banco precisa, a gente tem que mostrar para o banco que quem está comprando tem capacidade de pagamento, tem como pagar todo mês aquela parcela para devolver o dinheiro que ele fez o financiamento, que ele pagou pelo imóvel. Financiamento imobiliário, gosto de frisar, é algo muito simples, desde que você esteja bem assessorado, desde que você esteja com um profissional competente que realmente entenda de financiamento imobiliário, ainda que ele não seja o correspondente, mas ele tem que entender as fases ou indicar um bom correspondente. Então você faz o financiamento imobiliário, são em 4 simples fases, Douglas. Primeira fase do financiamento é a aprovação de crédito, isso é muito rápido, isso demora de 1 a no máximo 30 dias, vai depender de caso a caso, depois nós vamos falar lá para frente por quê. Aí ele aprova. Quando você aprova esse financiamento imobiliário, se você ainda não escolheu o imóvel, você tem um prazo de 30 dias para escolher esse imóvel.
Então você vai pegar esse financiamento aprovado e vai dizer, eu quero comprar este imóvel. Eu aprovei um financiamento de 200 mil e eu quero comprar esse imóvel de 250, por exemplo. Aí o banco vai pedir uma avaliação, que nada mais é do que vir uma empresa de engenharia para dizer que aquela casa é segura, não oferece risco à habitabilidade, ou seja, não oferece um problema, insegurança para quem vai morar, porque nós estamos falando de um lar, onde vai abrigar uma família, e dizer que tudo que o documento que foi enviado é real, ou seja, aquela casa tem aquele tamanho, tem aquela tipologia, tem aquela quantidade de ambientes, de quartos, de tamanho de terreno. Então vai juntar esse financiamento aprovado com esse imóvel aprovado. Aí vem para a terceira fase, que é a confirmação, que é a validação de tudo isso, análise jurídica. Passado isso, vai para contrato. A pessoa confirma o valor, as condições que vai pagar, que vai contratar o financiamento, assina. Quando ela assina esse financiamento imobiliário, esse contrato de financiamento imobiliário, o imóvel já é transferido para quem está comprando. Ou seja, quem comprou o imóvel, ele é o proprietário, ele é o titular do imóvel. Ele pode pegar chaves, a posse, morar, alugar, fazer o que ele quiser e pagar parcelado. Então, resumindo, o financiamento imobiliário é muito simples e ele tem apenas 4 fases. A vantagem, por exemplo, de um financiamento imobiliário. Outra das várias vantagens, quando você faz um financiamento imobiliário e você assina o contrato de financiamento, você já pega a posse e as chaves. Você pode mudar até no mesmo dia, mas a primeira parcela você pagará só 30 dias depois. Ao contrário do aluguel, que você tem que pagar 1, 2, até 3 aluguéis para que você possa entrar no imóvel. Você falando assim parece muito fácil, né? Mas a primeira coisa que a pessoa deve fazer, se ela tem um sonho de ter a casa própria, a primeira coisa é procurar um corretor, né? E a gente indica aqui, obviamente, o Marco, né? Que procure, vá lá no escritório, converse lá com a equipe ou com o próprio Marco Aurélio. Tenho um sonho de ter uma casa própria, quero fazer um financiamento, né? O que a gente pode fazer? Às vezes a pessoa tem uma conta, por exemplo, uma conta digital, que hoje, né, é moda, né? Tem uma conta lá, não vou fazer propaganda para os caras, mas em tal plataforma digital, lá em tal banco digital, né? E não serve, né, Marco? Aí você vai, obviamente, indicar o banco aí que você trabalha, que é o Santander, né? E aí a pessoa vai começar a movimentar aquela conta. Nesse movimento todo, às vezes pode demorar, né? Às vezes pode não ser tão rápido. Por quê? É aquilo que você falou. O banco ainda vai esperar, né? Conhecer o cliente, conhecer a renda daquele cliente, como que funciona, né? Às vezes, se for um empreendedor, né? E aí a renda é variável, né? Então, às vezes pode ser que demore aí de 3 a 6 meses, às vezes até um pouquinho mais. Então, a pessoa precisa ter também isso em mente, né? Exatamente. Douglas, é muito importante. Isso aí nós vamos abrir para falar de 3 situações. Primeira, de comprovação de renda. Se você é funcionário tradicional, o que eu quero dizer com funcionário tradicional? Você tem olerite, você tem carteira de trabalho CLT e talvez até imposto de renda. Nesse perfil, a gente vai recolher essa documentação e até é bom falar, Douglas, que eu não vinculo a banco. Eu tenho a plataforma do Santander, que eu sou correspondente autorizado, quer dizer o quê? Que eu opero na própria imobiliária, a pessoa não precisa ir até o banco. Mas eu tenho uma plataforma que eu desenvolvi que eu também mando essa mesma proposta ainda para outros bancos, Itaú e Bradesco, tá? E tem também a Caixa, que eu utilizo o correspondente local parceiro. Então, quando a pessoa é esse funcionário tradicional, se na Caixa a parcela fica mais adequada, mais confortável, ou dá mais capacidade de compra, a gente manda para a Caixa mesmo. A Caixa é muito bom, a gente opera muito com a Caixa, porque a gente tem que usar todas as ferramentas de facilitadoras. Porém, a Caixa é mais pragmática, porque é um recurso federal. Então, a Caixa ela é mais limitada, o entendimento dela para um comprador. Então, na Caixa não tem jeito, você tem que ter olerite e imposto de renda. Então, agora, quando a gente fala da nova economia, pessoas como nós que são empreendedores, ou você que trabalha no agronegócio, ou em venda, se você é autônomo, profissional liberal, comissionado, você não recebe todo mês igualzinho, ou até recebe, porém, na comprovação de renda não é isso. Aí a gente vai para um banco como o Santander, porque esses bancos entendem a nova economia, que é de profissionais liberais, comissionados e, enfim, empresários. Então, como que vai ser feita essa análise de crédito? Ela vai ser feita através da movimentação bancária dos últimos 6 meses.
Você falou algo muito importante, hoje é muito comum as pessoas terem banco digital e até mesmo terem bancos tradicionais, âncoras, mas abrir a conta digital. Ótimo. Quando alguém quer comprovar uma movimentação bancária, capacidade de pagamento, ela pode movimentar em 10 bancos, todos digitais, não digitais. Mas a gente precisa pegar esses extratos, a gente faz um trabalho, a gente tem o nosso sistema lá para explicar para o banco que a pessoa tem esse rendimento anual e mensal, ainda que seja variável. Aí essa validação de renda é o que vai fazer a pessoa poder comprar. O que acontece? Muito bom você essa observação. Quando é uma pessoa CLT e olerite, financiamento em 30 dias já é possível aprovar. Quando é um empreendedor, um profissional liberal, alguém comissionado, pode levar até 90 dias. Por quê? Aí nesse caso, a gente vai ter que abrir a conta no banco que ele escolheu, que aprovou, e vai ter que movimentar para que o banco veja que realmente é verdade aquilo, que não é algo que está sendo montado. Aí a gente consegue aprovar. É claro que cada caso é um caso, cada CPF é um CPF. Antes disso a gente conversa, a gente explica por quê, para que não gere frustração. É uma coisa muito comum as pessoas procurarem imobiliária, porque a gente tem nas redes sociais, nós temos uma carteira aí de mais de 30 imóveis, varia entre 35 a 50 imóveis disponíveis na carteira de imobiliária para que os clientes comprem. Ele vê aquele imóvel e a pessoa quer ver aquele imóvel, a gente mostra digitalmente. Por quê? Quando é financiamento imobiliário, a gente sugere que a pessoa primeiro aprove o financiamento, independente do imóvel. Para quê? O valor, né? O valor. Por quê? Primeiro, para dar segurança, que ela pode dar esse passo importante, que ela está garantida com o financiamento. Passada a segurança, que é algo importante, ela vai ter a liberdade de escolha entre as opções em construção, na planta e prontas, qual imóvel que ela quer. Com esta segurança e esta liberdade, ela vai escolher. Então a gente não gosta de gerar frustração, pegar uma pessoa, um casal, uma família, mostrar um monte de casa, a pessoa ficar animada, sentir no coração que gostaria daquele imóvel e às vezes não dá certo. Aí as pessoas geram frustração e não quer mais. Então é muito comum. Nós temos uma plataforma, nossa imobiliária responde as pessoas 24 horas por dia, 7 dias na semana. A gente entende que às vezes as pessoas trabalham ou que as pessoas não podem ou não querem no primeiro momento aí ter imobiliário. Então você pode mandar mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Messenger, no Direct, no Instagram, porque é totalmente integrado, você vai ser respondido conforme você for falando, e aí o atendimento nosso de ligação ou presencial a gente vai marcar por lá mesmo, mas que é mais essa coisa mais intimista, mais claro, 1 a 1, porque às vezes a pessoa tem alguma dúvida e ela não se expressa bem, ou até fica um pouco tímido de falar pelo WhatsApp ou por ligação. E aí presencialmente a gente consegue entender, explicar e direcionar. É muito importante também a gente falar do imediatismo, né, Douglas? Porque às vezes as pessoas estão numa ânsia de comprar e a gente entende. Tem um começo de vida, tem um recomeço, porque os imóveis nos acompanham no começo de vida, nos recomeços, em todos os ciclos. Ou, por exemplo, tem um imóvel alugado e ela precisa, vai acabar dia 30 o aluguel, ela tem que estar no outro imóvel outro mês. E aí, nesse primeiro momento, se não dá certo, ou se ela não tem resposta, ela desanima. Mas, como tudo na vida, a gente nunca troca o que mais quer na vida pelo que mais quer no momento. Não adianta a pessoa ficar frustrada e querer aplacar essa frustração comprando um carro novo. Porque uma casa não impede você de financiar um carro, mas um carro te impede de financiar uma casa. Aguenta um pouquinho. Não adianta lá você, para comemorar, para passear, você lá fazer um empréstimo com o seu FGTS, que vai ficar bloqueado. Exato. Não adianta você fazer um saque aniversário. Então, aguenta um pouquinho. Alguns clientes a gente não solta da mão de ninguém. A pessoa não é um drive-thru que tem que ir lá na imobiliária, olhar, já comprar, aprovar e vai embora com o imóvel. E se não vai embora sem nada. Existem clientes que a gente atendeu até 1 ano para que consiga o equilíbrio exato entre o que quer, como quer e a forma que consegue pagar. Então, às vezes a pessoa naquele momento quer, não tem aquele imóvel. Quando entra imóvel a gente atende, consegue atender. Às vezes a pessoa aprovou, mas não quer os imóveis disponíveis, tem que esperar. E às vezes ela não aprovou, mas os imóveis são parecidos, né? A variação do imóvel é local e metro quadrado. Então até que a gente consiga encaixar. Então a gente encaixa muita coisa. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência. Primeiro, que nós somos humanos na imobiliária. A nossa equipe, né, é uma imobiliária de equipe pequena, na proporcionalidade do tanto que a gente produz. Nós fechamos agora o mês de setembro, porque outubro não vendeu. Nós já vendemos 60 imóveis. Caramba. E nós somos em 4 pessoas.
Então, e também temos a vida pessoal. Então, não quer dizer que a gente só não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. A nossa média de atendimentos durante a semana é 40 pessoas por semana. Então, é bastante gente para atender e fora continuar o fluxo. Então, a gente quer atender todo mundo. A gente quer chegar até você, chegar a todas as pessoas, mas precisa a gente conversar, atender, entender. A gente não tem pessoas para os imóveis que a gente tem na carteira, Douglas. Nós temos imóveis para as pessoas que confiam a nós. Então a gente tem vários imóveis e cada pessoa vai ser atendida com a exclusividade, com a atenção que ela merece e no tempo equilibrado, tanto para ela quanto para nós. Eu ouvi algumas pessoas dizerem, Marco, que você se tornou um corretor de luxo, digamos assim, né? Que talvez vê lá nas redes sociais, né? Porto Royale, né? Todo aqueles vídeos bem produzidos, né? Imagens piscina, de muita qualidade, planejada, piscina, E aí a pessoa fica às vezes, né, receosa de procurar, né? Porque não, isso não é para mim e tal. E não é isso, né? Você atende clientes de todas as formas, de todas as rendas, inclusive Minha Casa Minha Vida, né? De qualquer renda, a pessoa quer conquistar a casa própria, você vai ajudar ela. E às vezes hoje ela está com uma renda, amanhã ela pode ter outra renda, né? Então isso varia, né? Vai da fase que a pessoa está passando, né, Marco? Exatamente, bem falado. Agradeço. Eu tive num evento de poucos convidados lá em Campo Grande, de uma grande empresa, e aí um pessoal de Maracaju Imobiliária, que a gente se conhece, se encontra nesses eventos, falou como que foi essa transição para o alto padrão. Eu falei, qual alto padrão você está falando? Ela, não, de imóvel. Eu falei, não, a gente continua, eu não atuo em imóveis de aluguel, não atuo em imóveis rurais, indico especialistas, parceiros, colegas que o fazem, eu atuo só em imóveis urbanos, mas eu não tenho distinção de valor. Eu tenho muito público, dessas 60 casas que nós vendemos, metade foi Minha Casa Minha Vida. E a gente faz com prazer, com orgulho, a gente vibra, a gente comemora. Porque você falou a fase, a vida é cíclica, a vida é momentos. E todo mundo tem um começo ou está no momento. Os imóveis nos acompanham nas nossas fases de vida, no ciclo. Então eu tenho orgulho de vender Minha Casa Minha Vida, de assessorar, de ajudar essas pessoas. Tem cliente que às vezes vê um podcast como esse ou vê um vídeo na internet deslumbrado, assim, fica muito lindo e pensa assim, nossa, o dia que eu puder comprar nossa casa, eu compro. É ideal? Não. Todos nós devemos sonhar. Mas o imóvel é a melhor coisa, porque vai demorar muito tempo para você juntar. Para um imóvel mais luxuoso assim, um imóvel mais de valor agregado, que é um imóvel com maior metro quadrado, planejado num bairro um pouco mais caro. Mas eu tenho orgulho em dizer que neste ano eu vendi 3 imóveis, o último foi mês passado, para pessoas que compraram Minha Casa Minha Vida comigo há 6, 8 anos atrás e agora vieram dar estes imóveis como par do pagamento e dar o upgrade, morando em casas de perto de R$1 milhão. Então essas pessoas lá atrás, eles acreditaram que era possível, fizeram a parte deles. Tem um cliente meu que ele comprou uma casa há 6 anos atrás. Ele pagou 150 mil na casa, 150 mil reais, era muito dinheiro. Mas enquadrou Minha Casa Minha Vida. É lógico, depois um planejadinho, ele melhorou. A gente vai melhorando a casa. O brasileiro gosta de casa, a gente gosta de quintal, de aumentando a casa. Não fez muita coisa, mas mudou muita casa. Ele colocou essa casa por 450 mil reais. Caramba. Então fala pra mim, quem que em 6 anos triplicou o patrimônio? Triplicou o dinheiro? Não tem aplicação que dá isso. E ele foi para uma casa do dobro. Quando ele me procurou, ele falou assim, se der a hora que der. Eu falei, agora é agora. Porque cada vez fica mais alto. Ele queria juntar para depois chegar nessa casa. Mas o que acontece? Ele vai juntando, tudo bem. Mas o imóvel não fica parado. E o valor do mercado imobiliário, ele não fica parado até que a pessoa junte. Ele vai acontecendo, todo mês ele valoriza. Então, eu voltando a falar, a gente atende sim. A gente está com um empreendimento muito legal em parceria com a correspondente Pérola da Caixa. Nós estamos vendendo um empreendimento Alvorada 2. Até aproveito, então, a gente não dá por nada fazer um gancho. Nós vendemos 4 imóveis hoje, subsídio de R$25 mil do governo estadual, 10 mil do governo federal. A entrada fica muito pouquinha e ainda pode ser parcelado em 14 meses, que vai entregar o imóvel. É um imóvel de 3 quartos, na região ali do bairro São Bento, perto do Bentão, perto do Campini Pacari. Laje, 3 quartos, espaço, é um imóvel de 189 mil, Minha Casa Minha Vida.
E a gente faz um esforço tremendo assessorar as pessoas para que as pessoas consigam. A gente tem prazer, orgulho, a gente comemora com as pessoas. A mesma comemoração, a mesma vibração, a mesma felicidade de quando eu vendi essa casa no mês passado, desse upgrade, eu tenho com Minha Casa Minha Vida. A gente quer atender as pessoas. Lá nós tentamos até esgotar todas as possibilidades e nós queremos ser os corretores da imobiliária das famílias de Estrolândia, das pessoas, dos amigos, dos clientes, do parente. A gente quer alcançar todo mundo. Maravilha. Eu vejo que o atendimento é diferenciado, né, Marco? Ganha brinde. Ganha. Você ganhou lá, o seu? toma, Não, ganhei né? um brinde, ganhei garrafa, ganhei um outro brinde. Ixi, ganhei, rapaz. Coisa legal. É uma troca, a gente gosta dessa Se troca. não ganhar, você vai cobrar. Ao vivo. Cadê meu brinde? Cadê meu brinde? Tá tudo muito bonito, mas cadê o meu? E deve ser muito bacana isso, né, Marcos? Você começa aí, a pessoa já cria um vínculo com você, né? Aí daqui a pouco tem um filho, né, que vai casar, que vai precisar de uma casa, de um imóvel, aí já começa aquele acompanhamento, né? É, a gente se emociona, cara. Várias vezes as pessoas saem, nós somos lá, nós quatro, assim, chorante, feliz, o olho merejado, feliz daquela ansiedade. E quando não dá certo alguma coisa, a gente também fica frustrado triste. junto com a pessoa. A gente compartilha, a gente sofre, mas a gente, todos nós, a nossa filosofia lá de trabalho é tentar até esgotar todas as possibilidades. E se não deu nesse momento por algum atrapalho, vamos reconduzir, vamos replanejar e tá pronto pro próximo momento. E é difícil entender o sistema, né, Marco? O sistema do banco, às vezes, a gente não consegue decifrar o que acontece. Porque às vezes você fala, poxa, a pessoa tem a renda, a pessoa está com o nome limpinho, está tudo certo, e às vezes não destrava. Mas é aquela questão do tempo, né? Às vezes não destravou nesse mês, mas no próximo, né, gira, e aí às vezes o mercado tem tudo isso também, exatamente. Né? Porque às vezes acontece, como o momento agora, um momento de retração. Quer dizer que tem muita proposta a gente buscando financiamento e pouco dinheiro no banco, como a Caixa. Então o CRIO fica mais estreito. E também não é uma pessoa, não é um analista que dá um enter, não é o gerente do banco. A pessoa fala, mas eu sou amigo do gerente. Você podia falar, não é isso. É um algoritmo, é um sistema. Por algum motivo ele entende que é um pouco frágil, que é inseguro, ele assim, alerta vermelho e segura. E às vezes, você sabe que você experienciou isso, às vezes não é a pessoa, a renda, é o momento do sistema econômico. Tá sem recurso. Agora nós estamos passando por uma tensão na Caixa, falando de financiamento imobiliário, porque baixou, as pessoas podem financiar via de regra 80% do imóvel. E agora baixou para 70%, na saca, aquela parcela começa mais alta, termina mais baixa, e no price, que é o que mais faz, que a parcela fixa, baixou para 50% só do imóvel. Então a gente está num todo um retrabalho. É momento. Quer dizer que vai seguir assim? Não. É porque, no caso da Caixa, a Caixa contratou 68% das operações imobiliárias do Brasil foram feitas esse ano através da Caixa. Estamos falando do Brasil. Não é muito. Inteiro é muito. E, pasme, o dinheiro que a Caixa tinha, o recurso destinado acabou no primeiro trimestre. Ela já contratou 70% a mais do que era o previsto. Então é isso. Por isso que ela deu uma segurada. E aí o que acontece? O banco privado não tem isso. Só que o que acontece? No caso do banco privado, quando a taxa de inadimplência está muito alta, ou seja, tem muita gente que fez financiamentos e não está pagando, ele dá uma segurada, o crivo fica mais estreito. Então, às vezes a pessoa que ia ser o financiamento em um mês, ele demora 3, é controle, existe toda uma sistemática, a gente não aprofundar esse tema técnico a torno disso. A gente tem que estar sempre estudando, se atualizando em contato, para passar uma certa tranquilidade para os clientes, um otimismo que vai dar, às vezes só tem que esperar um pouquinho e fazer o planejamento correto. Certo, você falou da Caixa, para quem é funcionário, né, principalmente aqueles de carreira, o cara está lá na JBS, lá tem tantos anos, o uso do FGTS, como que funciona? É muito importante, agradeço essa pergunta. O FGTS ele é algo muito bom para quem faz financiamento imobiliário, independente do banco. Né? A pessoa fala às vezes, mas é na Caixa? Não, o FGTS ele é seu. Então, como que você utiliza num financiamento imobiliário? Primeiro, você pode usar como entrada, total ou parcial. Quer dizer que se você tem que dar 20 mil de entrada e você tem 20 mil de FGTS, você pode usar. Se você tem mais FGTS, você pode usar ou não. Ou se você tem que dar uma entrada de 20 mil e você tem 10 de FGTS, você tem que dar com o seu dinheiro só mais 10 mil, só a outra metade. Essa é a primeira vantagem. Qual que é a outra vantagem? E é a grande vantagem da FGTS.
que num financiamento imobiliário você pode usar para amortizar. O que é amortizar? Antecipar pagamento com desconto total de juros e de taxas de administração do processo de financiamento imobiliário. Então, se você tem lá um FGTS, você pode pagar de trás para frente, 50% da parcela só diminui o prazo. Você pode, a cada 2 anos, diminuir do saldo devedor total do contrato, e aí proporcionalmente baixa a parcela e diminui tempo. E você pode fazer algo que eu acho maravilhoso, que é uma coisa recente. Você pode, Douglas, talvez a maioria das pessoas não saiba, todo ano pagar até 80% das parcelas de financiamento imobiliário da sua casa, independente do banco, durante um ano. O que isso quer dizer? Se você tem uma parcela de R$2.000, dá 24 mil por ano, e você recolhe todo ano, junta 12 mil reais de FGTS, você e a esposa, o casal, quem financiou junto, você pode pegar 24 menos 12, sobra 12. Então redivide esse 12, ou seja, sua parcela que era R$2.000 baixa todo ano para R$1.000. Caramba. Então assim, o FGTS é muito, muito bom. Quem trabalha na JBS, outra indústria, o SLT com FGTS, usa o FGTS especificamente para financiamento imobiliário. Amortização, antecipação ou pagar parcela. Pensa bem você se programar para pagar uma parcela de R$3.000 e você baixar ela para R$1.500, R$2.000 todo ano. É um excelente negócio. Excelente negócio. Muito bom. Com certeza. Venda e compra de imóvel já financiado. Como que funciona isso, Marco? É possível? É possível e é muito simples. É o mesmo processo. Então, se você tem um financiamento do imóvel e você financiou e hoje você deve, né? Você tem um saldo devedor de R$200 mil. E você vai lá e o seu imóvel hoje vale 300 mil. Se você vender por 300 mil de financiamento, aquele 200 mil naquele mês quita, ou seja, no mês seguinte você não tem mais o saldo devedor, não tem mais a parcela, e a diferença, esses 100 mil reais deste exemplo, acredita na sua conta, entra na sua conta. Qual que é a diferença para quem vai comprar? Nenhuma. A pessoa vai financiar os 300 mil, não vai pagar mais por isso, vai pagar a parcela e o juro vigente da época contratada, o juro atual, as condições atuais, e vai seguir pagando normalmente o financiamento. E para quem vende um imóvel que já tem financiamento, ele vai quitar o financiamento e vai acreditar a diferença na conta dele, vai receber a diferença. Vale a pena? Muito. Ainda mais se ele for comprar outro imóvel depois. Vale muito a pena. Para quem vai comprar, para quem vai vender. E você faz esse tipo de negociação? Normal. A gente tem muitos clientes que compram imóvel, como a gente diz, por algum momento na vida, ele muda de cidade, acha que não compensa mais aqui, ou muda o planejamento familiar e ele precisa vender o imóvel. É natural. Natural. Todas as pessoas que compram imóvel conosco, se precisarem vender, seja para investir no novo imóvel, ou por algum momento da vida que não vai poder ficar mais com este imóvel, ou não vai precisar mais deste imóvel, a gente vende naturalmente, normalmente. Mas o cara, por exemplo, o cara acabou não tem nem um ano que o cara comprou, fez um financiamento, comprou imóvel, aí surgiu uma oportunidade de trabalho para a pessoa em outra cidade, por exemplo. E ele não vai ter um prejuízo? Não, nenhum. Se ele vender a casa no mês seguinte, ele não vai ter. Quanto mais passar, mais ele vai ter lucro. Por quê? O imóvel valoriza todo ano. Então ele comprou esse imóvel por 300 esse ano passado e deu um ano, ele está valendo 320 esse imóvel. Então ele vai vender, ele vai voltar o que ele pagou e mais ter esse lucro de 20 mil. É lógico, quanto mais tempo ele passar, mais ele vai lucrar. Mas a qualquer tempo a pessoa não vai ter prejuízo. No pior cenário de curto prazo ou de muita pressa, ela vai recuperar tudo que ela pagou e deixou de pagar aluguel. Aluguel não, né? Você não tem como chegar para o seu locatário e falar, olha, eu fui transferido, eu paguei um ano aqui, me devolve aí um ano, eu vou embora. Já era. Por isso que é bom o financiamento. Exatamente. Por isso que vale a pena. Financiamento imobiliário é um facilitador e imóvel é um investimento. O aluguel é uma despesa. O aluguel é excelente. Eu não sou contra aluguel, fique bem claro, muito pelo contrário. Adoro aluguel. Só que o aluguel é bom para quem pode receber. Então, quanto mais alto o aluguel aqui em Estrolândia, de um lado tem as pessoas tensas e que devem procurar comprar um imóvel, do outro lado, totalmente sorridente, está o proprietário do imóvel recebendo aluguel. E digo mais, quem quer comprar imóvel, você já tem sua casa, está satisfeito, não quer comprar outra, compre para investimento, para alugar,
porque a gente faz um planejamento, a gente tem vários clientes que investem em imóvel através de financiamento imobiliário, inclusive, que a parcela paga. A parcela é assim, imagine que o seu aluguel é R$2.000 e a sua parcela que você pode comprar é 3. Você está tendo que investir só 1.000. Mas qual que é a curva econômica? O aluguel vai subindo e a parcela vai baixando. Logo empata, logo, médio prazo, você pode estar pagando 2 financiamentos com o aluguel do primeiro e sobrando outro. Então, a bola de neve que os especialistas falam através de financiamento imobiliário é essa, um imóvel vai pagando outro. Maravilha. Investimentos em aluguel com financiamento imobiliário. É exatamente isso que a gente pode conversar, assim, é muito vantajoso. A gente pode fazer o financiamento, você pode ter vários imóveis, ter os financiamentos, desde que a gente consiga comprovar essa questão de renda, e é muito bom. O investimento em aluguel é ótimo, rentabilizar em aluguel é muito bom, excelente, principalmente em Citrolândia, e isso através de financiamento imobiliário é excelente. Porque pense bem, você vai estar o seu próprio imóvel pagando, se pagando, porque ele está alugado. E no futuro vai começar a sobrar, daqui a pouco você está pagando um outro, ou daqui a pouco, que foi um cliente meu que ele financiou para 30 anos o padrão, ele com 10 anos quitou a casa, porque o aluguel estava mais alto, ele usava FGTS, ele pagava a primeira e a última, a segunda e a penúltima. Quitou rapidinho, pagou nada de juro. Esse financiamento do próprio imóvel, como funciona isso? É possível. O financiamento imobiliário hoje tem uma operação chamada para alavancagem, que é você alavancar os negócios, né? É a operação Home Equity, nós fazemos lá. O que isso quer dizer, Douglas? Imagine você que tem aqui o seu imóvel, onde você funciona seu jornal, sua empresa, seu podcast, e você quer fazer uma ampliação nele. Ou você quer comprar outro imóvel, ou você quer fazer qualquer outra coisa. Você pode dar o seu imóvel em garantia, fazer um financiamento, não precisa estar quitado. Sério? Um financiamento de você para você mesmo, através do banco. Então, vamos dizer que você precisa levantar R$500.000, a gente tem que fazer uma avaliação do imóvel. É o mesmo processo de compra para financiamento próprio, digamos assim. Você vai acreditar o dinheiro na sua conta, então você pode fazer qualquer investimento, não precisa comprovar a aplicação disso, ou seja, para que você pegou esse dinheiro? Não interessa, o dinheiro é seu, o imóvel é seu. E se você tem um financiamento imobiliário, entra como se praticamente fosse um refinanciamento. Vamos dizer que é o mesmo exemplo da venda, que você consegue levantar através do financiamento imobiliário, dessa operação de uso e casa, onde você usa a sua casa, R$300.000. Mas você deve R$150.000, você tem um saldo devedor do próprio imóvel de 150. Tranquilo, vai quitar os 150 e vai liberar na sua conta os outros 150. Aí é lógico que a sua parcela você não vai pagar 2 parcelas, você vai pagar uma parcela só, mas proporcional ao valor que você financia, ou seja, sua parcela não será mais do valor do financiamento de 150, ela passará a ser do valor de 300.000, que é os 150 que quitou a primeiro financiamento e os outros 150 que liberou felizmente na sua conta. Mas ela pode ficar uma parcela maior. Fica maior na proporção. É proporcional ao valor, né? Uhum. Então, o que seria hoje uma parcela? Vamos dizer que é um financiamento hoje de R$100.000. Começa baixando o juro pré-fixado com R$1.000. Um financiamento de R$300.000 começa com a parcela de R$3.000. E assim sucessivamente. Certo. São inúmeras possibilidades, né, Marco? Dentro do setor imobiliário. E imagino que você fique feliz com essas possibilidades, né? Porque daí você consegue também atender a necessidade de qualquer cliente, né? Exatamente, Douglas. A gente entende primeiro para poder atender, consegue as intenções. Nós participamos nessa jornada de todos os sonhos, planos e projetos dos nossos clientes, das pessoas que confiam em nós, um sonho da casa própria, um sonho da casa nova, um sonho de uma empresa, um sonho de aumentar o patrimônio. Então são planos e projetos. Às vezes a pessoa tem um plano que a gente atende muito. Agora eu quero comprar uma casa maior e melhor, que a família demanda, e não há nada melhor que você possa praticar o merecimento, que é o trabalho que você tem, o empenho, o sacrifício que você faz no dia a dia do trabalho, num lar, numa casa, ou no investimento. Então, às vezes você está numa casa, você está satisfeito, mas você pode ter uma casa que agrade mais sua esposa, seus filhos, ou que você sinta essa prática de merecimento. Você mora
não precisa vender outro, aluga. Nós temos inúmeras histórias de clientes que alugam. Primeiro, começa praticamente a pagar e daqui a pouco está sobrando. Então, são ferramentas facilitadoras. E a gente tem clientes empresários que tem imóveis comerciais ou residenciais, a gente assessora nisso e levanta o dinheiro para alavancar, para aumentar aquela empresa, para investir em outro negócio ou para fazer qualquer tipo de investimento ou de despesa ou de pagamento e usa o próprio imóvel. Está lá seguro, não precisou desfazer e ampliou as possibilidades. Então a gente ficou muito feliz e a gente está sempre aperfeiçoando o nosso processo. Por isso que aproveito para dizer que se você que está nos ouvindo, que está participando ao vivo ou no gravado, se você tem dúvidas sobre financiamento imobiliário, quer saber como que isso pode te atender, manda um direct, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, procura imobiliário. Nós vamos atender você com a exclusividade e atenção que seus sonhos, projetos e planos merecem. E não precisa vincular o imóvel. Às vezes você quer só ter a segurança, vamos aprovar esse financiamento. Então a gente pode conseguir várias possibilidades em que as pessoas possam alcançar aquilo que ela merece, aquilo que ela almejam e ficar tranquilo, né, Douglas? Porque as pessoas assim, eu quero, mas será mesmo que eu posso, eu consigo? Manda lá. Nós atuamos muito assim, de primeiro aprovar o financiamento, antes de apresentar as opções. Se a pessoa aprovar o financiamento imobiliário na imobiliária, isso não vincula imóvel e não gera nem compromisso de você comprar. Talvez você aprove e fale, deu alguma mudança na minha vida, ou eu não sei se é o momento, eu não vou comprar agora. Você não é obrigado, a pessoa não fica obrigada a comprar, nem a contratar. Ela tem essa possibilidade. Então a gente está pronto, a gente está a equipe lá todos os dias prontas, animadas, esperando, a gente tem como atender lá todo mundo e falar especificamente do financiamento e já pedir documentação. Volto a dizer que a gente tem uma responsabilidade muito grande de proteção de dados dos clientes, então quando a gente pedir os documentos pessoais, fiquem tranquilos, assim, é muito seguro o nosso sistema, nossa plataforma, não tem vazamento de informações e documentos, inclusive quando termina um financiamento imobiliário, esses estão deletados e excluídos, a gente não fica com arquivo físico, nem tampouco digital de documentos dos clientes, a gente preserva muito a dignidade e a gente trata tudo com muita ética. Marco, hoje em Sidrolândia, qual que é a área mais valorizada aí no município, em termos de bairro, né? O bairro que mais está compensando comprar um imóvel, assim, só a título de curiosidade? Olha, aqui em Sidrolândia, todos os bairros têm a mesma valorização. Sério? Sério. O que dá a diferença? A percepção da pessoa é porque talvez num bairro um pouco mais distante do centro, embora nós estamos passando por uma transformação urbanística, nada está mais pertinho, já começou a ficar um pouquinho longe, ele tem um valor. Não quer dizer que lá valoriza menos, quer dizer que lá valoriza proporcional. O que vale 100 vai valer 110, depois 120. Na mesma proporcionalidade que num bairro onde é o maior vetor de crescimento hoje, que é a região dos condomínios fechados, do Porto Seguro, do Fratelli, esse vetor de crescimento ali no final da Aquidabã, sentido Campo Grande, ele é a mesma coisa. O imóvel que hoje é 800, daqui a um ano vai ser 880. Então, assim, qualquer lugar de Sidrolândia que você investir dentro do perímetro urbano, estamos falando de imóveis urbanos, vai ter valorização. Eu falo isso porque eu vendi muitos terrenos no Campina Ipacari quando lançou, e assim, todo mundo valorizou, deu em outro negócio, ou ficou lá, fez asfalto, então tudo valoriza. Valoriza na proporção do começo, né? Não tem algo que em curto prazo que você compra por 100 que vai valer os mesmos 800 ali daquela região de Porto Royal, Porto Seguro e condomínios fechados. Mas percentualmente é a mesma valorização. Não tem lugar em Sidrolândia. Aluguel, então, se você quer investir em aluguel, pode, o que der, onde der, pode comprar. Hoje você tem imóveis à venda em toda a região? Toda a região, todos os bairros nós temos. Não tem nenhum bairro que a gente não esteja. A gente atende todos os públicos, todas as classes sociais e econômicas. Nós queremos, né, ter imóveis para as pessoas que nos procuram e confiam em nós. Marco, estamos chegando aqui na reta final do nosso bate-papo. Cara, que alegria receber você aqui, né? Você já virou da casa, já é o que? A terceira vez? Terceira vez. Terceira vez, ixi, terceira aí de muitas, né? Porque o assunto sempre é muito importante, porque eu vejo você como um cara que ajuda as pessoas a realizarem esse sonho da casa própria. A gente fala assim que carro é muito importante, é um sonho, às vezes o cara quer ter uma moto, quer ter uma motona, né? Quer ter um bem, né? Quer ter uma lancha, sei lá que o cara quer ter. Certo, né? Tá certo. Tá certo. Mas quando você fala casa,
é família, né? Remete à família, é algo muito mais importante, né? E às vezes a pessoa ela fica sofrendo, fica ali andando de bicicleta um tempão, porque ela é consciente, ela fala, não, eu quero conquistar minha casa, eu quero ter o meu lar, eu quero ter o meu cantinho, né? Junto com a minha família, quero que a minha família, né, esteja naquilo que é dela. Que daí a pessoa pode, né, ajeitar, pintar, organizar, né, fazer tudo aquilo que a pessoa quer, arrumar uma calçada, colocar umas plantinhas, né, e é tão bacana isso, né, poder ajudar as pessoas a realizar esse sonho, né, Marco? E pessoal, segue aí, qual que é as redes sociais, Marco? Segue o Marco porque você não vai se arrepender. Logo, logo vai ter aqui, nós vamos fazer o lançamento de um feirão, que vai ter um feirão com descontos especiais em imóveis. Olha, aproveita, gente, então acompanhe para você não perder nada, segue o Marco, porque em breve também vai ter um prédio. Eita, não era para falar? Pode falar. Vai ter um prédio, gente, mais um edifício em Sidrolândia e o Marco vai estar vendendo. Já pensou que bacana? Cara, é um sonho, né? Poxa, e é uma coisa linda. Eu vi o projeto. Não era para falar também, né? Mas pode falar, pode falar. Eu vi o projeto, ficou lindo, gente. Ficou, a gente só não pode vender, né? Mas falar, só a gente pode falar. Então, tem parcerias, né, Marco? Parcerias. Várias parcerias, mas é uma coisa que o Marco vai estar falando mais quando tiver o lançamento oficial, quando tiver a liberação, né, dos impostos lá, né? Como que é o nome do RI, né? Do RI, exatamente, RI. Então, quando tiver tudo certinho, a gente vai poder divulgar, vai poder fazer o lançamento, vai poder falar, vai poder trazer, né, em primeira mão para vocês aqui no Noticidade. Eu creio que Sidrolândia tem que ter vários edifícios, né? Eu acho que é uma amostra também de desenvolvimento, né? E eu acho muito bacana que tenha. Então, acompanha, gente. Qual que é o Instagram, Marco? @Marco Imobiliária e no Facebook, Marco Aurélio Imobiliária. Pode nos seguir lá. Falando ainda sobre imóvel, muito bom de falar disso. Nós vamos lançar aqui em primeira mão aqui no próximo podcast Noticidade. Já me convido, você já me convida. Na primeira semana de novembro, nós vamos fazer um feirão imobiliário. O que é esse feirão imobiliário? Vai ser mais facilidades. Então, plano safra, entre safras, financiamento imobiliário e a entrada parcelada. O combo, financiamento imobiliário, prazo, safra, parcelamento imobiliário, descontos à vista. E quando eu falo à vista, Douglas, é bom dizer, não quer dizer a pessoa pagar à vista e precisar ter todo o recurso. É fazer o financiamento imobiliário, já ter entrada e financiamento no montante, no curto prazo. Então nós estamos já todo alinhado, nós estamos só organizando os imóveis, tem alguns imóveis que estão entrando na carteira, essa semana é outra. Nós vamos lançar aqui esse feirão imobiliário, nós vamos ficar até o final do ano com ele para ser um instrumento facilitador para que muitas das pessoas que estão nos ouvindo possam passar o Natal e o Ano Novo na sua casa nova, para que você possa praticar o merecimento com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que você ama e ter essa reciprocidade deles, o tanto que você vai estar feliz, sua família feliz na casa nova. Então, ou se não estiver pronta, foram terminando, você vai começar o ano de casa nova. E as condições nós vamos, cada pessoa tratar a forma melhor que pode ser feita. Esse feirão imobiliário eu acredito que vai atender bem, nós estamos preparando com bastante carinho para poder chegar a alcançar o máximo de pessoas possíveis. E final de ano, né, Marco? Parece que os bancos abrem um pouquinho a torneira a mais, né? Para sair os imóveis e começa a aprovar financiamento. Exatamente, né? Final de ano é uma época muito boa. Então, aproveitando, quero fazer um convite a você que tem interesse em comprar um imóvel. Além de nos procurar, envie lá no nosso Instagram, no nosso Facebook ou no nosso WhatsApp. Pode dizer assim, financiamento, eu tenho interesse em financiamento. Vai ser explicado, vai ser apresentado. E é bom a gente deixar aprovado no financiamento ainda neste mês, porque quando começar o feirão, você vai receber em primeira mão as oportunidades, as melhores oportunidades tem sim a nossa marca. E nós vamos estar juntando esse financiamento ser aprovado com as opções. Às vezes o imóvel que você está namorando faz tempo, vai ter um descontão, vai ter uma forma muito flexível. Às vezes você trabalha diretamente no agronegócio ou na cadeia do agronegócio e você fala, mas eu vou ter o dinheiro agora só na safra. Fique tranquilo, safra, safrinha, entre safras, pode financiar uma parte, outra parte ficar para pagamento em safras. Se a pessoa tem cliente nosso que estão fechando imóveis, comprando, que ele só tem o financiamento aprovado, a entrada vai ficar para a safra e tá tudo bem. O importante é que consiga. Então, volto a dizer, quem é da cadeia do agronegócio,
direto ou indiretamente, quem tem a receber de alguma forma por período, seja anual ou semestral, não deixe que isso impeça. Não precisa esperar você juntar várias safras e comprar. E às vezes não precisa você ficar limitado somente em imóveis que possam ser comprados por safra, até porque o financiamento imobiliário, para não ser extenso, também pode ser quitado e antecipado por safra. Então, mas isso a gente tem que olho no olho, pertinho, explicar, tirar dúvida, para que a pessoa se sinta segura e possa ver todas as várias possibilidades. Senhoras e senhores, Marco Aurélio, grande corretor de imóveis, referência aqui no município de Sidrolândia. Tenho certeza que a gente não ia indicar algo para você que não fosse bom. É ótimo, Marco Aurélio realmente é um grande profissional especializado em financiamento imobiliário e eu tenho certeza que vai te ajudar e muito para você conquistar o seu imóvel, seja a sua casa, a sua empresa, onde você quer, né, ter aí o seu cantinho, com certeza o Marco vai te ajudar. Marco, algo mais a acrescentar? Noticidade aqui ao vivo, à sua disposição, em mais um bate-papo todo especial aqui contigo. Acrescentar, só agradecer, Douglas, por mais uma vez a oportunidade, você que tem esse canal extremamente sério e competente aqui, e que alcança tantas pessoas, abrir as portas, abrir o seu estúdio para que a gente possa chegar às pessoas que muitas vezes não nos acompanham na rede social, não nos conhecem, ou muitas vezes até o fazem, mas estão um pouco acanhados, achando que é muito difícil, que é muito distante o sonho. Tudo tem que ter o primeiro passo. Para você juntar, né, as pessoas da economia diz que para você não junta R$1 milhão a partir de 999 mil. Você junta a partir do primeiro R$1, R$2 e assim por diante. Então, dê o primeiro passo, faça o movimento que você precisa fazer, que nós vamos fazer o movimento que a gente precisa e juntos nós vamos sim conseguir o melhor negócio, a melhor jornada, o negócio mais justo e rentável, mais justo e ideal para você. Porque nós queremos ser esse facilitador mesmo. A gente quer alcançar o máximo de pessoas possível, a gente quer interagir com as pessoas para dizer que existe sim a possibilidade, que a pessoa não precisa, né, ficar só assistindo às vezes as coisas acontecerem. Ela pode fazer o movimento dela e a gente junto consegue sim alcançar nossos objetivos e vai ser um prazer atender todos. Valeu, Marco. Obrigado, pessoal, que acompanhou aqui essa edição. Esse foi o episódio 53, uma edição especial aqui com o corretor de imóveis Marco Aurélio, falando sobre financiamento imobiliário. Até a próxima edição, então, do nosso podcast aqui do Noticidade. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe.